Bom dia a todos os irmãos, feliz sábado para vocês, que alegria de estar aqui em uma igreja do meu distrito de origem. Primeira vez que venho aqui, é um grande prazer conhecer vocês pessoalmente aqui. Alguns rostos conhecidos, alguns mais por nome que eu já ouvia falar alguns anos atrás. Permitam-me apresentar, o meu nome é Lucas, desde 91, acho que falar desse jeito até denuncia um pouco a minha idade, eu sou membro da SIC. Aí, de 2017 até ano passado, eu me retirei para Engenheiro Coelho, retornei à Faculdade de Teologia, e, pela graça de Deus, estive completando ela no último dezembro. Pretendo ainda iniciar uma pós-graduação e mestrado nessa mesma área. Então, pega aí a linha e vai seguindo em frente pelo mesmo caminho. Sou uma pessoa mais séria, como acho que nem precisava dizer isso, mas ao mesmo tempo eu gosto de uma boa risada, até uma boa gargalhada em alguns momentos. Isso faz muito bem para a saúde. Então, aquelas piadas saudáveis, elas são do meu feitio. E principalmente aí desconsiderando os momentos que nós ainda estamos atravessando pelo mundo, eu gosto muito de encontros sociais, estar juntamente com amigos em volta de uma pizza, alguma coisa assim. Isso também, pelo menos de vez em quando, faz bem. Tá? Então, eu sou esse tipo de pessoa e tenho um gosto muito peculiar e intenso pelo estudo da Palavra de Deus. Todos os dias procuro separar aí pelo menos 30 minutos para estudar algum texto específico. Geralmente não faço muito o ano bíblico, então eu estudo temas da Bíblia Sagrada. Prazer estar com vocês e também quero cumprimentar os nossos queridos amigos que nos assistem pela internet, que também são daqui de Araucária, como também de outras localidades que foram convidados para assistir esta programação. Que você possa, mesmo aí do outro lado de sua casa, sentir o nosso abraço caloroso nesta manhã de sábado e que a palavra de Deus possa ser uma grande bênção e, ao mesmo tempo, contribuir com o seu entendimento, a sua compreensão da mesma. Dito tudo isso, quero convidar vocês, então, para abrirmos a palavra de Deus em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, leremos os versos 13 até o 17. Romanos capítulo 13, os versos 13 ao 17. O texto está escrito assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor,
quem creu em nossa pregação, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Com a Bíblia em mãos, façamos uma oração. Obrigado, Senhor Deus, porque temos em nossas mãos a Tua palavra. Que ela possa continuar iluminando o nosso caminho e abençoa, portanto, Senhor, a leitura e todas as considerações que estaremos fazendo a partir do texto lido em nome de Jesus. Amém. Romanos serve como a principal nau na esquadra de cartas paulinas do Novo Testamento. Esta epístola tem grande importância na história do cristianismo. Uma quantidade inumerável de homens e mulheres de fé destacaram Romanos como uma arma usada poderosamente por Deus para trazê-los para Cristo. Agostinho, Martinho Lutero, João Wesley e outros receberam de Romanos um disparo da artilharia que rompeu suas defesas e pôs fim à sua rebelião contra Deus. Romanos revela uma compreensão ampla, lógica e madura do Antigo Testamento, formando assim um poderoso arsenal a serviço do cristianismo. No tempo em que foi escrito, o Espírito Santo tinha transformado Paulo em um hábil comunicador da fé. Sabia se expressar aos mais diferentes públicos. Uma prova disso é esta carta que ele escreveu aos Romanos, que também se constitui em um verdadeiro tratado teológico e que se encaixa perfeitamente na definição de Paulo da Escritura como proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, como ele escreveu e está em 2 Timóteo 3,16. A Epístola aos Romanos apresenta a mais completa expressão da teologia apostólica. Tudo o que os apóstolos ensinavam, em essência, está reunido nesta carta. Os argumentos utilizados por Paulo desafiam as mentes secular e pagã, bem como a religião superficial dos neopagãos, que são aquelas pessoas que têm uma religião, mas ela é superficial, não é verdadeira. As evidências nas cartas aos Coríntios e aos Romanos, assim como também no livro de Atos, indicam que Paulo escreveu para a igreja em Romanos enquanto ele estava na cidade de Corinto, por ocasião de sua terceira viagem missionária. Então, quando ele escreveu as cartas aos Coríntios, as quais duas estão em nossas Bíblias, Paulo fez menção à coleta em favor ali aos cristãos pobres da cidade de Jerusalém. Foi realizada por várias igrejas aí na costa mediterrânea. Quando ele escreveu a epístola
aos Romanos, essa coleta já havia sido concluída, inclusive. Eu me refiro a essa que está em 1 Coríntios 16, 1 a 3, 2 Coríntios, capítulo 8, 1 até o capítulo 9, verso 1. Quando escreveu a epístola aos Romanos, então, ele já havia coletado esses recursos das ofertas para encaminhar a esses irmãos e, ao mesmo tempo, parece que ele planejava navegar diretamente para a Judéia a partir de onde ele estava, a cidade de Corinto. Então, dessa forma, Febe, que é um nome que vocês talvez já tenham visto em algumas partes aí do Novo Testamento, presumivelmente deve ter sido a pessoa que encaminhou a carta aos romanos para a igreja, para aquela comunidade. Então, a partir desse período, a navegação no mar Mediterrâneo, que era o mar onde continuamente ele passava para a realização de suas viagens missionárias, cessou após o dia 11 de novembro, sendo retomada apenas após o dia 10 de março. Então, por esse motivo, se entende que provavelmente a carta aos Coríntios tenha sido escrita no ano 57 depois de Cristo. Para vocês terem uma ideia, Estevão foi morto, martirizado no ano 34. Então nós temos aí uma diferença de pouco mais de 20 anos. Então, o Novo Testamento ainda estava em formação, estava em desenvolvimento. Romanos é um poderoso nivelador, porque ele declara que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, segundo Romanos 3, 23. Havia uma rixa muito grande entre judeus e gentios, mas ambos os públicos, tanto judeus quanto gentios, eram pecadores, estavam perdidos sem Jesus e precisavam de salvação. Dessa forma, é uma agradável surpresa o fato de que Deus, segundo Romanos 5, verso 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deixando claro que Ele veio para nos libertar da condenação e da culpa do pecado. Essa, então, é a boa nova que Paulo, de forma sistemática e também, ao mesmo tempo, eloquente, defendeu aqui na carta aos Romanos. E nesse mesmo contexto, a salvação passou a estar disponível para todo mundo. Dessa forma, Deus enviou e envia os pregadores para que as pessoas possam ouvir o Evangelho e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de crer nele, atendendo a sua mensagem. Nesse texto que acabamos de ler, Paulo estabelece um diálogo. Em primeiro lugar, com aquelas pessoas às quais essa carta foi endereçada. E, em segundo, com todos os leitores de sua carta dos séculos posteriores, incluindo
nós aqui nesta manhã sobre as principais implicações da pregação do Evangelho da Graça. Considerando o texto que lemos de Romanos capítulo 10, versos 13 a 17, eu gostaria de dividir essa parte em dois assuntos principais. Primeiro, aqueles que não acreditam no Evangelho. E em segundo lugar, aqueles que acreditam no Evangelho. Num primeiro ponto, aqueles que não acreditam no Evangelho não aceitam a salvação em Cristo desde a época de Isaías. Lemos aqui que Paulo faz uma citação direta do profeta Isaías. Capítulo 52, verso 7. O que ele escreveu, Isaías? Senhor, quem creu em nossa pregação? Quem creu? Um ótimo exemplo da própria Bíblia é o rei Herodes Agripa II, que está em Atos capítulo 26, versos 28 e 29. Após já estar por um curto, mas um certo período preso, durante já algum tempo, e já ter, inclusive, feito um pequeno discurso perante um rei, Paulo volta para a sua cela temporária na cidade de Cesareia, para posteriormente estar discursando novamente perante este rei aqui, Herodes Agripa II. E depois de ter literalmente discursado perante ele, pregado a palavra de Deus, com base no Antigo Testamento. Então percebam que a maior fonte dos apóstolos em relação à palavra de Deus era o Antigo Testamento. E dessa forma, Paulo faz uma pergunta um tanto curiosa para Agripa. Rei Agripa, você crê nos profetas? Eu bem sei que você crê. E após essa pergunta que se seguiu a todo o discurso que havia sido feito, o rei ainda afirma: quase que você me convence a me tornar cristão. Quase. E Paulo ainda apresenta a sua réplica, que se Deus permitir, seja por muito ou por pouco, não somente ele, mas todos os que estavam ali o ouvindo, também poderiam tomar semelhante decisão. A decisão de crer, de obedecer ao Evangelho, caso quisessem. Você já se deparou alguma vez com alguma pessoa que te deu alguma resposta assim? Depois de já ter aprendido da palavra de Deus, você começa a fazer aquele apelo para que ela aceite a Jesus e também seja batizada, e a pessoa te responde: não, por pouco, quase que você me convenceu, mas ainda não é o momento, quem sabe daqui a um mês, daqui a 6 meses, eu ainda estou numa situação difícil na vida, então não sei se é isso que eu quero. Quase que você me convence a que eu me tornasse cristão. Num segundo ponto, aqueles que não acreditam no Evangelho não se envolvem, não se empenham em divulgar a mensagem. Um bom exemplo disso é Hasan Foss, um personagem que faz parte da história de nosso movimento,
adventista. Recebeu o dom profético e, algumas décadas depois, ficou comprovado que a primeira visão que Ellen White recebeu era idêntica à mesma visão que ele havia recebido de Deus. Então ele recomenda a Ellen White: não deixe de obedecer às ordens de Deus. Quando ele ordenar que você comunique alguma mensagem para alguém, obedeça. Para que você não venha a ficar na mesma situação que eu estou hoje. Um Hasen-Foss, tendo recebido as visões, acabou por medo não as divulgando, não as comunicando às pessoas que deveriam tê-las ouvido. Dessa forma, o seu dom foi retirado dele. E posteriormente a isso, ele perdeu todo o interesse, não só no ministério profético, mas em tudo que tem a ver com religião. O que eu estou querendo dizer é que rejeitar o chamado de Deus, não para necessariamente só uma missão específica, mas o chamado de Deus ao Evangelho, traz consequências. Assim como aceitar o Evangelho também traz consequências boas. Mas rejeitar a mensagem do Evangelho traz consequências. Sentimento de culpa, a tristeza, a sensação de que você já está totalmente perdido. Da mesma forma, em contrapartida, aqueles que aceitam ou acreditam no Evangelho, ou que obedecem ao Evangelho, em primeiro lugar, invocam a Deus. São pessoas que sabem que sem Jesus não há salvação. Não há salvação em guardar a lei. Não há salvação em ter um bom comportamento. Não há salvação em outro ser humano, em anjos, em convicções, em vocações. Somente em Cristo Jesus. No exato centro da palavra de Deus, da Bíblia, no Salmo 118, verso 5, o salmista declara que na angústia invoquei o Senhor. Geralmente os salmos, eles apresentam frases ditas por pessoas que tiveram experiências angustiosas, de muito sofrimento. No Novo Testamento, nós temos os discípulos, experientes navegadores no Mar da Galileia, já haviam passado por todo tipo de situação ali nas águas, navegando. Não era a primeira vez que passavam por uma tempestade, só que essa tempestade ultrapassou as expectativas. Senhor, salve-nos. Estamos perecendo, estamos morrendo. Em outra sessão até poderia estar escrito: Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos? Com certeza já haviam tentado fazer de tudo. Todos os esforços, todas as técnicas conhecidas por eles para serem bons navegadores. E já haviam lançado mão desses recursos. Nenhum deles deve ter dado certo.
Não é assim que a gente faz na vida? Nós achamos que entendemos das coisas, nós achamos que sabemos nos conduzir sozinhos. Lançamos mão de todos os recursos que temos na nossa mão. E quando nós percebemos que eles acabaram e a solução não foi alcançada, nós nos lembramos que Deus existe e nós invocamos o seu nome e gritamos por socorro. Sendo que buscar ao Senhor deveria ser a primeira alternativa, o que inclusive pouparia os recursos que nós temos, que inclusive foi o próprio Deus que nos deu. Nós temos um outro exemplo nos evangelhos também. Quando Pedro vê que o Salvador estava andando sobre o mar, na verdade era um lago muito grande, mas chamado de mar, por causa da sua extensão, do seu tamanho. E ele vê, não, se é o Senhor mesmo, então que eu também possa andar sobre as águas. E perceba, não havia nenhum problema, muito pelo contrário. Essa iniciativa, essa atitude, foi uma verdadeira demonstração inicial de fé. Pedro estava demonstrando que cria que aquele que estava se aproximando do barco e andando sobre as águas era o Messias, era o Cristo que andava com eles todos os dias. Então, Senhor, se for o Senhor mesmo, então que eu também ande sobre as águas. Então, Jesus responde, pode vir, Pedro. Então, Pedro coloca o pé na água e anda sobre as águas. Alguns comentários de redes sociais, de internet, talvez até possam insinuar que não existe uma verdadeira comprovação que Pedro andou sobre as águas. Mas de fato ele andou. Até porque os outros discípulos testemunham disso. Mas ele começou a olhar para os lados e viu que o vento estava começando a soprar mais forte. Começa a ver que as águas estão começando a querer ficar mais agitadas, mais revoltas. Não assim de supetão, mas está começando. Então ele começa a tirar o olho de Jesus e a olhar para as condições à sua volta. E quando ele faz isso, ele percebe que começa a afundar. Qual é a reação de uma pessoa que está afundando? Dá uma aflição. Parece que a respiração começa a falhar, né? Dá aquele aperto, você não consegue respirar. Há vários anos atrás, meu pai costumava visitar um amigo no seu local de trabalho. E nesse lugar, geralmente, tinha uma piscina. Não sei se ainda hoje tem. E as crianças, costumavam brincar nessa piscina. Lembro que a gente pegava os pés de pato que ficavam ali à borda, Eu colocava eles, o meu pé era, acho que não chegava nem à metade, mas eu colocava mesmo assim. Aí com 7 anos de idade eu entrava ali e ficava... E de repente aconteceu algo parecido com isso. Eu perdi o equilíbrio completamente e ainda não havia aprendido a nadar. O que aconteceu? Começou a dar uma aflição. Tanto é que
basicamente, comecei a perder a noção do que acontecia de fato. Mas mesmo estando ali dentro da água, eu lembro que o amigo do meu pai, ele entrou imediatamente. Ele sabia que eu não sabia nadar e me retirou da água. Graças a esse amigo, eu posso afirmar isso com certeza, é que eu estou aqui hoje. Que se dependesse somente de mim, dificilmente ou sozinho não teria conseguido sair dali. A sensação é de aflição, de desespero. Parece que você perdeu a sua respiração. Salva-me, Senhor, gritou Pedro. Muitos dizem que talvez essa tenha sido a oração mais sincera que Pedro fez durante a sua vida. Talvez durante esse período aqui, eu concorde que sim. A palavra de Deus afirma que nós não sabemos orar como convém, não é verdade? Romanos capítulo 8, verso 26. 26. O Espírito Santo nos ajuda nessa parte com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Mas nós não sabemos orar como convém muitas vezes. Porque muitas vezes as nossas orações a Deus são carregadas por nossas ambições, os nossos objetivos, os nossos próprios interesses. E veja, eu não estou dizendo que ter objetivos e interesses e planos, projetos, seja algo ruim, muito pelo contrário. O problema é quando nós não colocamos a Deus em primeiro lugar. Aí quando tudo dá errado, nós, Senhor, me salva porque eu estou já num beco sem saída aqui. E foi o que Pedro disse em Mateus 14:30. Por que duvidaste? Homem de pequena fé. Vocês querem saber quando é que nós demonstramos verdadeira fé em Jesus? Não é o tamanho da fé que importa. Afinal, Cristo deixou claro que, mesmo que fosse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eles teriam todo o poder para ordenar a um monte que se retirasse daquele lugar e fosse para outro. Não é o tamanho da fé que importa. É a fé no sentido qualitativo. Mesmo que seja pequena. Mesmo que praticamente não exista. Já houveram pessoas que olharam para Jesus e disseram: Senhor, nos ajude em nossa falta de fé. Mas não é verdade que muitas vezes pensamos no nosso íntimo que é muita humilhação pensar assim? Mas percebam, é uma necessidade. Se nós chegamos à conclusão que a nossa fé é pouca ou que ela nem existe, afinal de contas, não existe fé sem um relacionamento. Nós podemos ainda assim olhar para Jesus e dizer: Senhor, nos ajude na nossa falta de fé. Senhor, eu ainda tenho dúvidas no meu coração. Me ajude a entender. Me ajude a compreender a Tua vontade. Em segundo lugar, aqueles que acreditam no Evangelho, eles aceitam a salvação em Cristo Jesus. São pessoas de todas as épocas. Houve uma ocasião em que os discípulos perguntam:
ao Senhor em Lucas 13, verso 23. Senhor, são poucos os que são salvos? Então Jesus apresenta o caminho estreito e o largo. Então, o que vai definir a quantidade? Quantos irão aceitar? É a decisão individual de cada um. Através da decisão que nós tomamos todos os dias. Não é um dia de uma vez só por toda a vida. Através da decisão que nós tomamos todos os dias de aceitar ou de rejeitar a Jesus, nós estamos ou trilhando pelo caminho estreito, que é difícil, pedregoso, cheio de dificuldades, ou nós estamos indo pelo outro caminho, que é largo, confortável, cheio de prazeres e amigos, mas que conduz para a perdição. Mas não pensem que esses caminhos são tão opostos assim quanto eles parecem. Não pensem. Eles são praticamente paralelos. Eles estão andando quase juntos. Tanto que, se não prestar atenção, é fácil confundir os dois caminhos. Todo engano de Satanás se baseia no princípio de imitar alguma coisa que Deus faz. Então, o caminho largo, ele na sua aparência se parece com o caminho estreito. A diferença é que ele promete vantagens, promete soluções. E quem está trafegando pelo caminho estreito tem certeza que, apesar das dificuldades, o Senhor estará guiando sua vida. Não está atrás somente de prosperidade. Em terceiro lugar, aqueles que acreditam no Evangelho divulgam a mensagem e sabem aquilo que precisa ser feito, as iniciativas que precisam ser tomadas, que nós lemos aqui nos versos 14 e 15. Paulo estabelece um diálogo com os romanos através de perguntas. Como eles invocarão em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então ele vai estabelecendo uma cadeia, uma sequência de perguntas, com a finalidade de fazer o leitor pensar nas implicações, no caminho que precisa ser percorrido, desde o pregador que, guiado por Deus, toma a iniciativa de pregar o Evangelho, até que chegue o momento em que a pessoa ouve e toma a sua decisão. É um processo. De acordo com Tito, capítulo 1, versos 2 e 3, a partir do momento que foi necessário, Deus passou a enviar os mensageiros com as boas notícias da esperança de vida eterna, e o meio escolhido para isso foi a pregação. Mas perceba que pregação não é necessariamente um discurso como esse que está sendo realizado aqui. Existem muitas maneiras de apresentar uma mensagem, não só através de um discurso. Paulo cita Isaías mais uma vez no verso 16, quando diz: nossa, quão belos, quão lindos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. De uma forma muito interessante, quando ele escreveu aos Efésios, ele comparou isso com as sandálias que os soldados calçavam.
fazendo parte, portanto, do grande conjunto da armadura de Deus, simbolizando um estilo de vida, quando a pessoa, ela não necessariamente tem horários fixos, mas ela tem como princípio, como estilo de vida, ir e anunciar a mensagem. Então ela caminha, ela anda, ela vai até as pessoas. Em quarto lugar, aqueles que acreditam no Evangelho, de acordo com o verso 17 de Romanos 10, exercem fé viva em Cristo. A partir do momento que ouvem a sua palavra, e Cristo afirmou que as suas ovelhas reconhecem a sua voz. São pessoas que têm um relacionamento com Ele. A partir do momento que as pessoas escutam a pregação apostólica, assim como a pregação atualmente, elas podem exercer fé e aceitar a Jesus como seu Salvador. Quando isso acontece, e também acontecia naquela época, de acordo com Atos 2, 42 a 47, o próprio Deus as integrava à igreja. Você percebe essa dinâmica? À medida que as pessoas iam aceitando a Jesus, o que acontecia? Não, eu vou passar a adorar a Deus daqui de casa mesmo, a minha casa será uma igreja, eu vou ser uma igreja. Meus queridos, essas duas ideias não são ideias bíblicas. A nossa casa simplesmente não é uma igreja. Ao mesmo tempo que eu, sozinho, não sou uma igreja. Isso é um conceito diferente da ideia de nós, como pessoas individuais ou como povo, sermos morada do Espírito Santo. Isso é um outro conceito. Mas percebam que igreja no Novo Testamento é a comunidade, derivada do conceito da sinagoga judaica, que até hoje é tradição entre eles, que não existe sinagoga. Isso está nas literaturas judaicas. Não existe sinagoga com menos de 10 pessoas. Não há sinagoga sem essa quantidade mínima. Dessa forma, a igreja tem a ênfase no coletivo. Então, a partir do momento que eu aceito a Jesus, Deus me encaminha para aonde? Para a igreja. Não me refiro à estrutura física, eu me refiro à comunidade, ao grupo, às pessoas, para eu ser integrado a eles, a essa comunidade. Dessa forma, é um engano pensarmos que podemos ter um relacionamento com Deus sem fazer parte do seu povo. E quantas desculpas são inventadas? Não, a igreja está cheia de gente hipócrita, cheia de gente pecadora. Quando eu escuto isso, eu digo, glória a Deus, aleluia. Porque dessa forma eu também posso fazer parte dela. Porque se a igreja fosse perfeita, pura, santa, incontaminada, sem pecado algum, eu não poderia ser integrado a ela, porque eu sou pecador. Então, nesse sentido, eu glorifico a Deus, porque a igreja tem fraquezas, tem defeitos, tem pecados. E por isso eu também posso fazer parte dela, eu posso, através dela, ser ajudado por Deus. Eu passo a fazer parte do corpo espiritual de Cristo que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 31. Então, a mensagem bíblica, a palavra escrita,
assim como o próprio Cristo, que é a palavra de Deus encarnada. Segundo o texto de Hebreus 4, verso 12, é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, que ela penetra até no mais íntimo da alma. Inclusive, Paulo chega a escrever que até ao ponto de dividir juntas e medulas. Ele usa essa figura de linguagem para expressar a profundidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, a pessoa de Cristo, ambos sabem quais são as nossas necessidades. Quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós buscamos a pessoa de Cristo, nós encontramos a solução para as dificuldades que assolam a humanidade e que são causadas pelo pecado. Concluímos, portanto, que existe uma estreita relação entre ouvir e obedecer. Eu não sei como é que os pais atualmente estão fazendo agora, mas quando era criança, eu costumava ouvir: filho, obedeça. Filho, escute o seu pai, escute sua mãe. E sabe, escutar não é só escutar, tá, eu ouvi. Muito bem, obrigado. Escutar tem um sentido que vai mais além. É no sentido de atender, praticamente como se fosse seguir uma ordem. É exatamente isso que Deus faz com a gente. Vivemos tempos turbulentos, em que a pregação, a mensagem da palavra de Deus enfrenta muitos desafios, muitos problemas, muitas dificuldades. A palavra de Deus é diariamente questionada. Os pregadores em geral, os estudantes da Bíblia são questionados, isso não há nenhum problema quanto a isso. O problema é que a questão atinge a fonte da inspiração. E nós somos influenciados negativamente por isso. Tanto que, depois de estarmos envolvidos nas diversas situações da vida, nós, de repente, começamos a não ir ao culto. Depois a gente começa a receber várias visitas em casa. Em seguida a gente começa a frequentar outros locais com mais frequência. Talvez justamente nos momentos em que nós deveríamos estar junto à comunidade da igreja, eu já estou muito cansado da semana, eu vou aproveitar esses horários aqui para dormir. Até que chega um ponto em que você começa a dizer, então, que você não precisa de igreja para buscar a Deus. Depois, você começa a voltar a praticar velhos hábitos. E, afinal de contas, você pensa, o que tem a ver? De repente, você já está afundado no pecado sem perceber. É um ciclo que é demorado, mas você nem vê ele passando. E você pergunta, por que isso aconteceu comigo?
Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo ou com a minha família? Sabe, nós precisamos muito da pessoa de Cristo. Eu gostaria de pedir a ajuda de 7 voluntários aqui na frente, por gentileza. 7 pessoas, homens e mulheres, para nós entendermos e fecharmos o nosso assunto aqui dessa manhã. Quem poderia me ajudar aqui, por gentileza? Nós vamos procurar aqui fazer uma breve dinâmica. Eu vou ficar aqui desse outro lado, os irmãos vão vindo para cá, por gentileza, e aí vão saindo depois por esse outro lado. Quem mais poderia nos ajudar, por gentileza? Mais 3 pessoas, por favor. Mais 2 pessoas. E mais uma. Pode ser mulher, pode ser criança, não tem problema. Mais uma pessoa somente, irmãos. Enquanto a pessoa vai vindo... Opa, tem um degrauzinho aqui que eu não conheço. Então vai pegando e vai segurando assim, tá? Opa, uma só. Fica lá, junto com o irmão lá. Obrigado, gente. Então vai pegando, vai segurando. Pegando, vai segurando. Aqui. Aqui, meu amigo, o mais alto que você puder. E aqui. Muito bem. O que nós temos aqui, irmãos? Nós temos essas palavras aqui, né? Que vocês estão... Todo mundo está conseguindo enxergar bem aqui? Acho que eu estou já fora do enquadramento da câmera aqui, mas eu vou procurar ficar mais próximo possível aqui. À medida que eu vou apontando para as plaquinhas, vocês vão lendo juntamente comigo o que está escrito aqui, tudo bem? Aí a gente vai formando uma frase. Então vamos lá. O pregador vai à igreja pregar o evangelho que anuncia a pessoa de Jesus. E Jesus veio trazer a graça por causa do problema do pecado. E o pecado, ele é identificado pela lei. Ficou claro isso aqui, né? Agora, existe o ensinamento de que a lei foi abolida, né? Então, vamos fazer o seguinte. O irmão, ele vai ter que ser o primeiro a sair aqui do nosso grupo. Por quê? Porque as pessoas dizem que a lei foi abolida. E a gente vai ver o que acontece com toda essa ordem aqui, assim que a gente vai retirando, ok? Então, irmão, vai saindo, por gentileza. Muito obrigado. E aí agora nós vamos fazer a mesma dinâmica agora. O vai a pregar o que anuncia a pessoa de que veio trazer a por causa do problema do que é identificado pela Mas o que está acontecendo aqui? As pessoas dizem que a lei foi abolida. Mas qual que é uma das finalidades da lei? Mostrar o sem lei não há. Irmão, nós estamos com problemas, não é verdade? Então, sem lei não há pecado.
O irmão vai ter que nos deixar. Muito obrigado. Vamos continuar aqui o nosso exercício. O vai a pregar o que anuncia a pessoa de que veio trazer por causa do problema do... O que está acontecendo aqui? Então, voltando aqui na ordem decrescente. A lei denuncia o problema do sem pecado. Para que graça? O texto bíblico declara que onde abundou o pecado, superabundou a... Mas sem lei e sem pecado, para que graça? E existem muitos que declaram que nós estamos vivendo hoje na era do quê? Mas sem lei. Então você percebe que fica sem graça, não é verdade? Fica sem graça. E na prática nós vivemos uma desgraça. Então vocês percebem que a lei não é contrária à graça? Mas como a lei, ela denuncia o problema do pecado, e por causa do pecado existe graça, irmão, nós estamos percebendo que o problema é maior do que a gente pensava, né? Muito obrigado, Deus abençoe. Vamos continuar aqui. De novo, o vai anunciar o e apresentar a pessoa de que veio trazer e não está ficando pior ainda? Então, por causa da lei, nós sabemos o que é pecado. Por causa do pecado existe graça. Mas sem graça, qual é o sentido de Jesus ter vindo morrer e dar a sua vida por nós? Em outras palavras, Jesus veio e morreu em... Mano, está ficando feio, não é verdade? A situação. Vocês percebem qual é o objetivo de Satanás? Isso atinge a pessoa de Jesus. Mas muito obrigado. Pode voltar para o seu lugar. De novo. O vai anunciar o que apresenta a pessoa de... Mas desde lá, a abolição da lei que tirou o pecado não existe mais graça, não existe mais a pessoa de Jesus, não é mais necessária. Então, para que pregar o Evangelho? O Evangelho é para ajudar a resolver o problema do pecado. Mano, acho que não tem sentido a gente pregar o Evangelho, né? Melhor ficar em casa, né? De novo lá. O vai e depois faz o quê? Veio perder tempo, né? Podia estar em casa, assistindo TV, dormindo, com a família, passeando, viajando. Aí vem a igreja. Se a lei foi abolida, não tem mais pecado, não tem mais graça, não tem mais Jesus, não tem mais evangelho, para que a igreja? Amigo, a gente está numa situação muito difícil. Então a gente tem que sair daqui, fechar as portas e não voltar mais. Muito obrigado, pode voltar para o seu lugar.
Última vez, irmãos. Faz o quê? O que o pregador faz agora? Para quem que ele vai pregar? Qual que é o seu nome, irmão? Pedro. Vai pregar para quem? Se não tem lei, se não tem pecado, se não tem graça, não tem evangelho, não tem Jesus, não tem igreja, não tem nada. Então o que a gente poderia fazer? Encerrar a transmissão e dizer, olha gente está perdendo tempo aqui, porque afinal de contas a lei foi abolida, não há evangelho, não tem graça, Jesus veio morrer em vão e nós não temos por que ser pregadores. Que situação difícil, hein, irmão? Como que a gente resolve isso? Muito obrigado, meu querido. Então, o que acontece? Vocês percebem a importância da pregação, de ir e anunciar a mensagem do Evangelho? O apelo que eu gostaria de fazer a cada um de vocês nesta manhã, bem como aos amigos que nos assistem pela internet, é que nós tenhamos fé viva em Deus. Não existe caso perdido para Ele. Você que está aí assistindo também pela internet pode achar que a sua situação é sem solução, que você não merece perdão, ou não, a lei foi abolida, então para que isso, né? Nós estamos vivendo na era da graça. Mas o convite que eu faço para você nessa manhã é que você ouça a palavra de Cristo falando ao seu coração nesta manhã. Você aceite a toda palavra que sai da boca de Deus, que está escrita em sua palavra, que Jesus Cristo veio ensinar. Ele não veio ensinar que a lei foi abolida. Ele veio ensinar que nós precisamos da salvação através da pessoa de Jesus, dele mesmo. Aceitar a sua justiça. Essa é a essência da mensagem do Evangelho apresentada na Escritura. Foi por amor que ele veio para sofrer, que veio para morrer, dar a sua vida por muitos. Nem todos aceitarão, nem todos obedecerão. Muitos apresentarão pretextos, desculpas. A lei foi abolida. A gente não precisa mais se apegar a detalhes. Mas não foi isso que Jesus veio oferecer, não foi isso que ele veio apresentar. Ele veio para nos dar o suporte que precisamos, através da graça de Deus. Nesse momento, eu estarei orando também pelas decisões que foram tomadas aqui por nós nessa manhã. O meu desejo é que Deus fortaleça a nossa confiança, a nossa fé nele, que ela possa estar baseada na palavra, na Bíblia, e não em simples opiniões. Obrigado, Senhor, porque temos em nossas mãos a Tua palavra. Ela ilumina nossos caminhos. Ela nos dá a certeza de quem são os verdadeiros pregadores enviados pelo Senhor. E também a mensagem que estão trazendo. Se foi o Senhor que pediu para ser apresentada ou não. Que o Senhor nos abençoe a cada dia. Que o Senhor possa nos firmar cada vez mais na verdade, nos santificar nela, e que nós possamos ao mesmo tempo, Senhor, estar integrados à Tua comunidade de fé, à igreja, e dessa forma que nós possamos também estar envolvidos na missão da pregação do Evangelho. Abençoa, por favor, Senhor, a esta igreja, a cada uma das famílias, cada pessoa. Abençoa a comunidade toda que está aqui à volta. Que ela possa ser atraída pela luz que brilha neste lugar. E afinal conhecer a pessoa de Jesus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.